Bom, e a gente observando um pouco o mundo dos famosos, nós percebemos que nos últimos dias muitos casais anunciaram separação. Inclusive, na verdade, o relacionamento de Tom Brady e Gisele Bündchen, né? Existem várias especulações que eles já passam por um processo de separação, um conflito no relacionamento. E aí, sempre quando a gente tem um casal, né, que tem uma imagem muito sólida como a deles, nos leva realmente à reflexão sobre os relacionamentos, sobre o casamento, sobre a instituição casamento e se é possível realmente, né, conseguir, no caso deles, conciliar um sucesso, uma carreira, junto também com uma vida amorosa. E acredito que todos nós que queremos, né, a gente que casa, a gente quer que seja, que dure para sempre, mas realmente é possível? Então, hoje é o tema do nosso bate-papo. Afinal de contas, manter um casamento saudável nos tempos de hoje. O que devemos fazer, né? Quais são as dicas que a gente poderia seguir? Para isso, a gente está com a Gisele Rodrigues, falando direto de Campos do Jordão. Oi, Gisele, bom dia! Olá, bom dia a todos da Rede Meio Norte, bom dia Raquel, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, coisa boa poder falar com você. Ela que é psicóloga especialista em relacionamentos, inclusive você pode acompanhar a Gisele através do seu Instagram, Gisele Psicóloga _. Gisele, sempre quando a gente vê, né, os rumores de separação, a separação, enfim, de casais com imagens muito sólidas, como a gente acabou de ver, vem realmente, né, uma reflexão. Mas acredito que qualquer tipo de relacionamento existe um desafio para mantê-lo, não é verdade, Gisele? Com certeza, é verdade. E eu vejo, sabe, Raquel, a importância do diálogo nos relacionamentos é essencial para que um relacionamento seja duradouro. E também hoje, na era tecnológica, nós devemos muito bem conciliar o tempo de qualidade que temos com o nosso parceiro ou parceira em casa, com o que se faz no sentido da internet também, sabe? Existem aí as 5 linguagens do amor que eu separei aqui para passar para vocês. Conhecer as 5 linguagens ajuda muito também para que você tenha um relacionamento saudável, um casamento aí duradouro. A Inclu primeira é palavras de afirmação. Sempre fale para o seu parceiro, a sua parceira, como você o admira. Tenha também tempo de qualidade, é muito importante chegar junto no jantar. Não fica somente no celular, ter tempo de qualidade ali com atenção plena para o seu parceiro. O toque físico também, um carinho, uma atenção, um abraço. Atos de serviço também é uma das 5 linguagens do amor, o que seria não aguarde só que o outro, seu parceiro ou parceira, faça as coisas para você. Tem ali um pouco mais de empatia no dia a dia para conciliar também esses atos de serviço, não aguarde que façam. E o último são os presentes aí, presentear. Não somente eu costumo falar, sabe, no sentido de presente físico mesmo, mas é muito mais a presença é importante, sabe? Então, como eu disse, no dia a dia, tenha um tempo de qualidade com o seu parceiro e converse bastante. O diálogo, ele vai evitar aí pensamentos diferentes e suposições. As suposições, elas distanciam o casal. Numa discussão, evite também ficar naquela competição de quem fala mais alto do que o outro, nas brigas que são naturais, até há alguns descompassos no casamento, sabe? Mas procure deixar aí a poeira baixar, como se diz, esfriar um pouco os ânimos e depois você converse, sempre olho no olho. É muito importante o diálogo, sabe? Eu vejo muitos casais, inclusive hoje em dia, que não notam como foi o dia do outro. E aí ficam com suposições, imaginando, ele está com a cara fechada, é porque eu fiz algo de negativo, e não necessariamente. Às vezes a pessoa teve um dia ruim no trabalho ou em casa mesmo, então chegue junto,
junto, com carinho, atenção, afeto. A empatia também é muito importante nesse momento. Abrace, esteja junto do seu parceiro, da sua parceira. Isso auxilia grandemente para que os relacionamentos eles sejam mais duradouros, sabe? Na mídia, inclusive, se compartilha muito um modo de ser, mas não fique se comparando e se diminuindo por você eventualmente não ter um relacionamento como é compartilhado aí nas redes sociais. Nós sabemos que os outros compartilham o que eles desejam e não necessariamente é o que realmente eles vivem. Então, eu vejo que essas atitudes ajudam bastante para que um relacionamento seja cada vez mais duradouro e saudável também nos dias de hoje. Uau, gente, sensacional. Ela brifou, assim, na verdade, vários tópicos importantíssimos. Inclusive, a gente vai colocar à disposição no nosso blog do Revista Meio Norte. Se você puder tomar nota e prestar atenção em tudo que ela falou, foi muito sucinto e completo, na verdade. Inclusive, né, Gi, as bases do que você está falando é de um livro que é um best-seller fantástico, que é As 5 Linguagens do Amor. Eu já li esse livro, mudou assim, inclusive a minha vida, a vida do meu relacionamento de forma muito real. Então, é outra coisa, né, que eu acho que a gente precisa buscar. A gente, quando vai para decidir, por exemplo, fazer um curso de jornalismo, você passa ali no mínimo 4 anos estudando, né? Se dedicando àquele assunto. Quando a gente pensa em relacionamento ou num casamento, existe preparação para isso, né? Então as pessoas elas não querem se preparar, elas não querem estudar. Olha aí o livro na tela, gente, é sensacional. E a gente precisa realmente, tudo que é importante na nossa vida, Gi, eu acredito muito nisso, a gente precisa ter um esforço a mais, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se capacitar, conhecer e colocar em prática, que eu acredito que agora, depois das suas dicas, a gente precisa ir para realmente a prática. E para fechar, acredito, é justamente esse exercício maior dentro de um casamento, essa conciliar, né, a individualidade de cada um com a divisão, que na verdade vai ser uma soma, né? Porque a partir de então você não passa a ser apenas uma pessoa, você passa a dividir a vida, a dividir a cama, a dividir a casa, a dividir as responsabilidades, mas com comunicação, como você acabou de falar, com diálogo, isso daí se torna uma soma. Senão, não precisaria casar, né? O problema é que hoje os casais eles estão competindo, querendo, na verdade, dividir. Se não for para somar, aí não precisa nem casar, né, Gi? Realmente, exatamente. É entender que ali há uma outra pessoa, há um ser humano com desejos e vontades que são diferentes dos seus. A imposição, ela afasta muito também os casais. Então, nesse ponto, é importante sempre refletir. Será que eu não estou impondo muito o modo de ser para o meu parceiro, minha parceira? E ali conversar, perguntar como você vê, se você entender que o outro disse algo que você não compreende muito bem, ou sentiu que ali teve um momento de desgaste, senta junto, converse e não imponha. O apego traz muito isso, que sentir que você tem aí a razão, quando na verdade ambos ali, quando decidem caminhar juntos, com pensamento em sonhos, projetos no futuro, a vida ela começa a ter um resultado em conjunto, exatamente como a Raquel disse, são ambos ali para fazer o relacionamento verdadeiramente acontecer. Então, pensem nisso, evitem aí imposições no dia a dia para que os seus relacionamentos não fiquem cada vez mais desgastados e tenham aí uma durabilidade maior, é o que nós desejamos também para vocês. Maravilha. E sabendo, né, Gisele, que vai ter problema sim, né, que vai ter diferença sim, que vão ter pontos de vista diferentes sim, porque nós somos pessoas diferentes, individuais, né, vai ter realmente mais como a gente lida com tudo isso, como você falou, com empatia, com diálogo, né, a gente está vendo imagens super bonitas aqui, a gente sempre almeja, né, aquele relacionamento, né, de filme perfeito. Na vida real não é assim, gente, e tudo bem. É importante a gente falar de relacionamentos reais,
mas vai ser o olho no olho, como você encara os problemas, as dificuldades ali juntos, que vai fazer a diferença e a vontade de querer dar certo. Porque eu costumo dizer que o mais fácil é acabar, né? O mais fácil é separar. O difícil realmente é você querer ir andar para frente, querer resolver e querer ter uma vida e um relacionamento saudável, né, Gi? Exatamente. Desejos em conjuntos, projetos, sonhos, questionar o parceiro, o que lhe faz bem, isso também é muito importante. O pensamento no futuro, viver o agora é importante também, mas ter aí projetos em Projetos. conjunto, sem imposição. Isso auxilia bastante, assim, para que os relacionamentos durem mais e também que você aí demonstre o amor para a pessoa que está do seu lado. É tão bom se sentir amado, sentir que o outro dê atenção. Como foi o seu dia? Tudo bem? Como posso lhe auxiliar? Palavras nesse sentido também são muito relevantes no dia a dia do casal, assim. Muito bom, Gisele, muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos esse bate-papo. Um super beijo no seu Obrigada. coração, tá bom? E fica aí também o convite para você acompanhar o trabalho dela, @Gisele Psicóloga _. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, Maravilhosa. tchau. Olha, ela Obrigada. também faz atendimentos também online, viu, no Brasil e no exterior. Quero te dar mais uma dica aqui agora.